Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto que eu percebo que o Senhor vem trabalhando já comigo há um tempo, que é sobre como controlar a ansiedade. E eu sei que esse é um assunto muito falado, mas eu gostaria de abordar ele à luz, a perspectiva daquilo que eu tenho passado com o Senhor e como eu tenho superado isso. Então acho que o primeiro ponto é nós nos apegarmos à palavra do Senhor, Lá em Filipenses 4, os versículos 6 e 7, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E eu sempre gosto de ler as partes, de forma separada os textos, então eu queria fazer exatamente isso aqui também. Quando Paulo ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, nós vemos que não existe, ele não está minimizando o sofrimento, dizendo que o cristão nunca passará por ansiedade, até porque a própria palavra lá em Mateus, e nós já vamos chegar lá, fala que nós passamos por ansiedade, Jesus quando ele vai falar, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então isso significa que nós já temos essa tendência a sermos ou a andarmos ansiosos, Mas o andar, ele não significa andar apenas com relação a um problema, mas significa no sentido de que não façam da ansiedade o seu estilo de vida, porque é completamente natural o ser humano sofrer, de ansiedade com relação a algum problema que está passando, em relação a algum sentimento, enfim. E quando ele trata aqui, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, eu vejo muito a graça do Senhor falando que não existe, assunto pequeno demais para nós levarmos em oração ao Senhor. Então, nós podemos sentir medos, preocupações, alguma decisão importante, mas nós precisamos que elas sejam conhecidas diante de Deus. Então, independente se para nós parece um problema pequeno ou uma questão grande, nós podemos fazer elas conhecidas diante de Deus. Tudo aquilo que nos causa ansiedade, elas precisam ser conhecidas diante do Senhor. E aí depois ele fala, como que nós fazemos essas ansiedades, essas coisas que nos trazem ansiedade, como que nós fazemos elas conhecidas diante do Senhor? Através da oração e súplica. E quando nós estudamos nessas duas palavras, vemos que elas se completam, A oração, ela é uma comunhão com Deus. Então, é um momento que nós vamos simplesmente falar com o Senhor. Nós não precisamos, simplesmente começar pedindo alguma coisa, mas nós podemos reconhecer quem o Senhor é, nós podemos meditar, no seu caráter, confessar os nossos pecados e desfrutar da sua presença. E as súplicas, elas estão mais atreladas a pedidos específicos, Então, é quando nós reconhecemos a nossa necessidade, quando nós reconhecemos que dependemos do Senhor e trazemos a Ele os nossos pedidos específicos de oração. E o interessante é que ele fala pela oração e súplica então, é como se tivesse um maisinho aqui, Com ações de graças. E o que seriam essas ações de graças? São as respostas de um coração que reconhece a bondade de Deus. Então veja que Paulo, ele não diz apenas para nós agradecermos depois, da resposta chegar. Ele fala assim, com as ações de graça, então sejam gratos, enquanto vocês oram. Nós podemos fazer orações de graça, reconhecendo o que o Senhor já fez, pelo que Ele está fazendo mesmo sem nós percebermos, e até pelo que Ele fará segundo a sua perfeita vontade. Eu gosto muito de uma frase que eu coloquei aqui no meu estudo, que diz assim, a gratidão muda a perspectiva do coração. Ela nos lembra de quem Deus é e do que Ele já fez. Nós não agradecemos apenas quando recebemos a resposta desejada, mas porque nós confiamos em seu caráter e em sua providência. E aí vem a promessa do versículo seguinte, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, nós podemos ver que não é porque nós confiamos no caráter de Deus, não é porque nós oramos, fazemos súplicas e agradecemos, que nós veremos a situação mudar, mas na verdade é que conhecer a Deus, fazer orações com ações de graça, molda o nosso coração para que nós possamos então receber do Senhor a paz dele, que excede todo entendimento e guarda, ele é uma promessa, Ele guardará o nosso coração e a nossa mente
em Cristo Jesus. Então, em outras palavras, Filipenses 4:6, ele nos dá um caminho, né, para lidar com a ansiedade. E qual caminho seria esse? Então, entre na presença de Deus através de oração. Abra o seu coração e apresente as suas necessidades através das suas súplicas. Faça isso lembrando-se da fidelidade do Senhor com as ações de graça e descanse na presença daquele que está perto, como Paulo mesmo falou no versículo 5, né? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. E é interessante, né, como o livro de Mateus 6, 25 ao 34, ele nos responde por que então que eu não preciso viver ansioso. E ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto ao que vocês haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que vocês andam ansiosos quanto ao que vocês vão vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a resposta é: por que eu não preciso viver ansioso? Porque o Pai cuida de você. Jesus aponta para as aves do céu, os lírios no campo, a providência de Deus e o cuidado de Deus como um pai. É como se ele dissesse aqui: você pode descansar porque o seu pai sabe exatamente do que você precisa. Então o foco aqui é o caráter de Deus. Então nós podemos descansar porque nós sabemos que temos um Pai que cuida de nós e que cuida de todas as coisas que nós precisamos. Mateus 6 nos mostra por que nós podemos descansar. E a resposta é porque Deus é um Pai amoroso. E Filipenses 4 nos mostra como nós descansamos, levando tudo a Deus em oração, súplicas com ações de graça. E é isso, gente. Essa é a reflexão. Eu espero que esse vídeo tenha falado grandemente ao seu coração. Se você gostou, curte, comenta para saber se você gostou e compartilha com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir mais sobre isso. E até o próximo vídeo. Tchau!